Seja bem-vindo a mais uma aula de PowerPoint para profissionais, onde apresentaremos técnicas e procedimentos para você criar apresentações profissionais no PowerPoint, elevando suas apresentações a um outro nível. Neste vídeo, vamos demonstrar como criar esta bela apresentação no PowerPoint, aplicando o efeito de transparência conhecida como Glassmorphic. Neste exemplo, encontramos um slide composto de 6 tópicos representados pelos círculos, onde parte desses objetos está coberto por um hexágono com efeito fosco, semi-transparente, onde através dele é possível ver detalhes dos tópicos e do plano de fundo, dando a nítida sensação que estamos vendo através de um vidro fosco, o que aumenta a elegância do conteúdo a ser apresentado. Com a combinação correta dos elementos, a apresentação ficará muito bonita. Acompanhe agora, passo a passo, todas as técnicas e procedimentos para se criar esta apresentação com efeito de transparência conhecida como Glassmorphic, utilizando somente recursos nativos do Microsoft PowerPoint. Primeiramente, vamos começar com uma apresentação em branco. Em seguida, vamos carregar o elemento que classifica os tópicos. Para isso, na guia Inserir, acionamos o comando Smart Art. Na categoria Ciclo, clicamos neste modelo chamado Ciclo Básico. Como este modelo inicia por padrão com 5 itens, na guia Design, clicamos em Adicionar forma para que possamos criar 6 tópicos. Aqui, você escolhe quantos elementos deseja inserir. Vamos retirar os elementos que compõem este recurso, ficando apenas com círculos. Para isso, clicamos com o botão direito no mouse e no menu descemos até o item Grupo. E no menu lateral, acionamos a opção Desagrupar. Repare que os elementos para inserção de texto foram removidos. Repetimos o mesmo procedimento e clicamos novamente com o botão direito do mouse. E no menu, descemos até o item Grupo. E no menu lateral, acionamos a opção Desagrupar. Vamos retirar os outros elementos, ficando apenas com círculos. Selecione todos os círculos e retire o contorno. Com o auxílio da tecla Ctrl, vamos aumentar um pouco mais o tamanho dos círculos. Na guia Formatar, clicamos em Preenchimento da forma. E no menu, descemos até o Preenchimento Gradiente. No menu auxiliar, clicamos em Mais gradientes. Vamos colorir cada círculo com uma cor diferente. Em seguida, devemos confeccionar um hexágono. Para que o hexágono fique perfeito, devemos inserir um triângulo para usar como referência. E através deste ponto amarelo, remodelar o objeto. Bastando agora dimensionar e posicionar o objeto. Vamos pintar este objeto de branco. Em seguida, duplicamos esta peça. Selecione também todos os círculos. E duplique-os utilizando as teclas de atalho Ctrl D. E vamos aplicar um corte sobre eles. Para isso, duplique o hexágono e posicione no centro destes círculos. E na guia Forma de Formato, acione o botão Mesclar Formas. E no menu, escolha a opção Fragmentação. Retire a parte central e os elementos superiores dos círculos, podendo eliminá-los em seguida. E aplicamos uma transparência de cerca de 50% na peça central.
Aplicamos em seguida um efeito sombra sobre ele. Selecione a peça inferior do primeiro círculo e aplique a mesma formatação com efeito gradiente. Para isso, utilize a ferramenta de pincel. No painel de formatação, acione a opção Efeitos e desça até o item Bordas Suaves. E na seção Pré-definições, abra o menu e escolha este primeiro efeito. Duplique o hexágono transparente dentro da sequência de círculos para dar mais nitidez ao efeito. Aplique também o efeito de sombra externa aos círculos. Em seguida, acessamos a guia Inserir e acionamos o comando Ícones para inserir os elementos que vão compor o layout desse slide. Vamos inserir 6 ícones que vão representar os departamentos desta loja. Posicionamos cada ícone sobre o círculo. Pintamos de branco e aplicamos o efeito sombra. Em seguida, vamos inserir caixas de texto que serão utilizadas como título e subtítulo de cada departamento. Vamos compor o visual com alguns elementos gráficos, utilizando para isso objetos de forma. Vamos selecionar esses objetos que compõem a peça principal. Utilizamos as teclas de atalho Ctrl+Shift+G para agrupar estes elementos. Vamos aplicar também o efeito sombra a estas peças menores. Para finalizar, vamos aplicar os efeitos de animação a esses objetos. Começamos selecionando o objeto principal. E na guia Animações, vamos inserir este efeito chamado Zoom. Ao lado, vamos definir que este efeito será executado com o anterior, para que ele seja acionado no momento do carregamento do slide. Abaixo, vamos definir a duração para 1 segundo. Neste mesmo objeto, vamos adicionar outro efeito. Para isso, ao lado, clicamos neste comando, o Adicionar Animação, e na seção ênfase, adicionamos este outro efeito chamado Rotação. Em seguida, configuramos para que ele seja executado junto com o efeito anterior.
E abaixo também vamos definir a duração deste efeito para 1 segundo. Vamos ativar o painel de animação clicando neste botão. E para testar o efeito, clicamos neste comando. Em seguida, vamos aplicar efeitos nos outros objetos que compõem esse slide, começando com esta primeira caixa de texto, onde vamos inserir uma animação chamada esmaecer. Vamos configurá-la para que seja executada após o efeito anterior. A duração deste efeito será de meio segundo. Em seguida, vamos adicionar outra animação a este objeto. Então, ao lado, acionamos o comando adicionar animação e vamos inserir esta animação chamada linha. Em opções do efeito, indicamos a direção para cima. Através destes pontos, defina o início e o final do movimento, bem como a distância entre eles. E ainda, configure para que este efeito seja executado junto com o efeito anterior. A duração também será de meio segundo. No painel de animações, nas opções do efeito de linhas, desabilite o início e o fim suave. Como esta mesma combinação de efeitos será aplicada em todas as demais peças, na guia animação, acionamos este comando, o pincel de animação, que vai copiar os mesmos efeitos aplicados neste objeto e transferi-los para as demais peças sem que precisamos passar por todo o processo de configuração. O único ajuste que devemos fazer é na direção dos objetos, modificando o posicionamento no efeito da linha. Outro ajuste importante é que este efeito será executado junto com o efeito anterior. Utilize a ferramenta de pincel e aplique os mesmos efeitos nas demais peças, fazendo a correção das posições de acordo com a sua necessidade. Faça as peças menores surgirem de dentro dos círculos. Para isso, clique no efeito de linha e arraste o ponto verde que indica o início do movimento para dentro do círculo. O ponto vermelho que fica na extremidade do efeito deve ficar posicionado na parte final do objeto. Bastando agora acionar a apresentação. E está pronto! Neste vídeo, você aprendeu a criar esta apresentação com efeito de transparência conhecida como Glassmorphic, utilizando somente recursos nativos do Microsoft PowerPoint. Obrigado pela atenção e até a próxima aula!